Depois que eu falei abertamente sobre o meu diagnóstico de burnout, algumas pessoas vieram me perguntar no Instagram o que eu senti, o que fez eu desconfiar que eu estava com burnout. Eu vou dizer para vocês que nem eu sabia que eu estava com burnout, mas eu já vivia aquele esgotamento, só que eu achava que era só mais um cansaço e vai passar, é porque tá corrida a minha vida, meu trabalho tá muito corrido. Mas não, eu já estava com burnout. Então, sabendo disso, sabendo que muitas dessas pessoas que vieram falar comigo, elas estavam desconfiando que estavam burnouteadas, vamos dizer assim, eu resolvi gravar esse vídeo e aqui eu vou falar, então, quais são os sintomas e eu vou me usar como exemplo para mostrar como que funciona e como o burnout ele vai chegando devagarinho na nossa vida. Não é de uma hora para outra. Não, ele vai dando sinais e você pode parar antes que fique pior. Eu não vi nada disso, não parei e eu fiquei mais de 1 ano em casa, que tá precisando repousar e me cuidar. E agora, esse ano, né, meu burnout ele foi em 2025, agora em abril, maio de 2026 eu volto a trabalhar e eu sinto que eu estou em condições de trabalhar. Meu nome é Magali, por aqui eu falo sobre o que eu quiser, porque eu não sei falar de uma coisa só, e hoje eu vou falar sobre burnout. A síndrome de burnout ela ainda é considerada algo que surge por causa de muito trabalho, mas já se analisa que, na verdade, é um estresse crônico, porque teve uma situação ali que ela foi mal gerenciada. É uma doença de trabalho, né? Ela é considerada assim desde 2022, e sabe-se que ambientes tóxicos, colegas, chefias e lugares desorganizados são aquele lugar perfeito para você ficar doente. Então, vai além de você ter algum problema com o chefe, não gostar de alguma coisa da empresa. Então, ainda se estuda o que é o burnout e tudo o que ocasiona, né? E como a gente vive essa pandemia da produtividade também, num estilo de vida onde a produtividade ela é a medida de sucesso, né? Se você faz muita coisa, se a sua agenda está sempre cheia, se você é aquele tipo de pessoa que acorda às 5 horas da manhã, vai pra academia, trabalha, cuida de filho, cuida de cachorro, cuida de não sei o quê, ainda come direito, ainda tem dates, ainda faz não sei o que. Esse tipo de agenda cheia parece que é um prêmio e uma amostra de como você tá bem sucedido, assim, né? Olha só, eu tenho muito sucesso. Aí, misturado também com algumas criações, que é o meu caso, em que trabalhar é o que a gente precisa fazer, parece que ficar cansada do trabalho é algo normal. Só que não, porque o burnout é muito mais que isso. Então, é importante que você fique atenta a alguns sintomas. Eu vou listar e vou ler aqui para vocês, tá? Distúrbio do sono, insônia ou dificuldade para ter um sono reparador, é aquela coisa que você dorme e sente que não descansou. Dor frequente, então dor de cabeça, dor no estômago, dores musculares em geral. A queda da imunidade, você fica doente com mais facilidade, né? Um resfriado, começa a ter uma sinusite, uma coisa aqui, uma coisa ali. Foi isso que me fez criar o alerta, assim, de entender que eu estava doente. E sintomas gastrointestinais, né? Problema no estômago, enjoo, tonturas. Também tem a questão que realmente a gente fica mais apática para as coisas da vida. Então, o que a gente gostava, a gente deixa de fazer. A vida fica muito, muito voltada para o trabalho, porque você não consegue desligar sua mente do trabalho. Então, você deixa de fazer coisas que você gosta. Tem um sentimento também de incompetência. Começa com um sentimento de competência, sentimento de fracasso. Você começa assim a desgostar, realmente, sabe? Esses são os sintomas mais clássicos, né? Claro que cada corpo ele vai demonstrar de uma maneira. Por exemplo, eu tive a primeira crise em novembro. O primeiro sinal que me deu foi um dia que eu estava trabalhando muito para um evento. Era véspera, né, do início desse evento. Eram 5 horas da tarde. Eu simplesmente parei. Eu fiquei totalmente apática. Eu não queria fazer mais nada. E eu saí lá do lugar do meu trabalho dizendo assim: olha, eu não quero nem mais saber de nada, tá bom. Peguei meu carro, vim pra casa, dei comida pro meu cachorro e dormi até o dia seguinte. Acordei chorando, precisei ficar em casa e eu descansei o máximo que eu pude e fui trabalhar só às 5 horas da tarde. Que o evento começava à noite, então, assim, cara, eu vou trabalhar só isso e eu vou trabalhar o mínimo possível, porque eu não quero ficar com burnout. E eu já estava. Como eu não identifiquei, e eu assim, nossa, eu vou me cuidar para não ter burnout, eu fui continuando.
E aquele ritmo intenso do trabalho continuou, os prazos e um monte de coisa para fazer foi continuando, e aí o meu corpo começou a dar sinais, começou a falhar. Primeiro eu tive dor de cabeça, é uma sinusite. Depois eu tive uma gripe, tá, ok. Só que aí foi uma sequência, sabe? Dezembro todo eu comecei a ficar doente. Depois em janeiro, eu menstruei de 15 em 15 dias e cada vez que eu menstruava eu ficava de cama. E aí eu assim, gente, tem alguma coisa errada aqui. E eu, né, faço acompanhamento psiquiátrico, e eu tava lá, falando pro psiquiatra, assim, olha, eu tô muito cansado do meu trabalho, levando algumas coisas que estavam acontecendo. E depois eu fui ver o laudo que ele fez, né, ele já tinha diagnosticado o burnout naquele novembro. Aquela crise que eu tive já era o burnout, como eu já falei aqui, né. Só que dessa vez eu parei e fui fazer um exame. Aí fiz exame de sangue e tal, pra ver, né, se tava, sei lá, falta de ferro, alguma coisa, mas não, né, tava com alguma falta, mas não era grandiosa para causar tudo isso. E aí eu vi também que o meu hormônio, o hormônio da tireoide, estava desregulado. Eu assim, gente, olha só, meu corpo tá todo errado. E aí aconteceram algumas coisas dentro do trabalho, e aí foi aquele momento que tá, ok, é um burnout. E eu não consegui mais ir trabalhar, e aí eu já entrei com um processo para afastamento, fui pro INSS, disse lá assim, olha só, estou com burnout e peguei o afastamento, né, o auxílio de doença, porque a gente pode fazer isso. Então, o que fica aqui é, realmente, às vezes você não vai ver o burnout chegando. E tá tudo bem, porque você muitas vezes está acostumado mesmo a dar o sangue pela empresa, a trabalhar muito, mas o teu corpo ele vai dar o sinal necessário e escuta o que ele diz. E depois disso, vá se cuidar. Porque diferente de um estresse, o burnout não é algo que você dorme no final de semana, pega umas férias de 30 dias e vai estar tudo certo. Não, não é. Você vai precisar de mais tempo. Na ciência, eles dizem que são 3 meses, mas para mim, 3 meses foi pouquíssimo, não serviu. E agora, depois de 1 ano e pouco, eu realmente sinto que estou melhor, mas sigo me cuidando para não cair de novo. E principalmente, como o burnout ensina a gente a impor limites, eu cuido para que esses limites não sejam ultrapassados. Hoje eu busco encarar o trabalho de uma forma diferente, identificar quando tá errado e não cair de novo naquela rodinha, aquela rodinha do hamster, né? Eu entrei naquela rodinha, eu fui indo, e aí depois eu fui ver que eu estava doente, porque eu entrei num ritmo que não tem nada a ver comigo e realmente estava extremamente exaustivo. Tá bom? Espero ter ajudado. Se você gostou, é aquela coisa, né? Like, comenta, segue aqui, porque a ideia aqui é trazer assuntos diferentes sempre. E vamos se cuidar.